Então, f de x igual a 1 dividido por 1 menos e elevado a x. Esboce o gráfico dessa função com todas as informações possíveis de assíntotas, pontos críticos, crescimento. Então, a primeira coisa que a gente faz num gráfico assim é achar o domínio. Então, quem é o domínio? Porque aí o domínio vai me dizer se eu posso estudar no mais e no menos infinito, se tem algum ponto fora do domínio que eu tenho que estudar próximo a ele. Então, uma função igual a essa, o numerador é 1 constante, então não tem nenhuma restrição. Agora, o denominador não pode ser 0. Então, vai nascer aqui que 1 menos e elevado a x não pode ser 0. Então, aonde que ele é 0? É o ponto que eu vou ter que tirar. Então, onde e elevado a x é igual a 1, 1 é o e elevado a 0. Então, onde o x é igual a 0, que fica e elevado a 0 dá 1, daria 1 menos 1. Então, esse valor aqui, x igual a 0, anula o denominador. Então, não existe f de 0. Se não existe f de 0, que a gente está dizendo que o nosso domínio é formado por todos os números reais, exceto o 0. Um jeito de comunicar isso matematicamente é esse asterisco. Esse asterisco está tirando o 0. Reais asterisco, todos os reais, exceto o 0. Com isso, nascem naturalmente, automaticamente, 4 limites a serem estudados. Porque o menos infinito faz sentido, porque tem números negativos muito grandes aqui. O tendendo a 0 pela direita e pela esquerda, e o tendendo a mais infinito. Então, a gente tem que estudar 4 comportamentos por causa do domínio. E aí, provavelmente, a gente vai ter assíntota nesse gráfico. Então, quando a gente for estudar quem vai ser o limite, de 1 sobre 1 menos e elevado a x, quando x tende a menos infinito? Quem é o limite de 1? Quem é o limite agora? De 1 sobre 1 menos e elevado a x, quando x tende a mais infinito, e depois tendendo a 0 pela direita e pela esquerda. Então, esses dois aqui envolvendo infinito, a gente vai precisar muito da função exponencial. Então, o gráfico da função exponencial, ele é um gráfico que não pode ser esquecido. Ela começa muito perto do eixo, ela vai para... Vou começar até assim. Ela começa muito perto do eixo, crescendo, e vai para mais infinito rápido, com crescimento exponencial aqui, ó. Aqui ela vai tendendo a 0, vai ficando perto do eixo. O 0 é elevado no 1, ó. O e elevado a 0 dá 1, foi isso que a gente tinha usado, inclusive. Então, esse gráfico da e elevado a x é um gráfico que tem que estar gravado no arquivo da memória, aí, ó, no mais infinito, para onde que essa função está indo? Para 0. Então, no mais infinito, o que está acontecendo com isso aqui é tender a 0. Então, vai ficar 1 dividido por 1, que dá 1. Então, esse de baixo aqui, ó, no mais infinito? Não, menos infinito. Dá 1. Então, menos infinito, esse aqui tende a 0, esse aqui dá 1. Deixa eu apagar essa informação aqui. E aí, o que a gente tem, então, é que y igual a 1 é uma assíntota horizontal desse gráfico. No menos infinito, aproxima de 1, de y igual a 1. Agora, quando tende a mais infinito, essa minha função cresce muito rápido. Então, isso aqui tende a mais infinito. O número 1 dividido por número cresce, cresce, cresce. Para onde que vai isso? Vai para 0. Tipo 1 sobre x. Quando x tende a mais infinito, para onde vai isso? Vai para 0. Então, não tem que escrever 1 sobre infinito é igual a 0. Isso aqui é o comportamento, está indo para 0. Então, a gente está achando com essa história que é só um pensamento, tá? Nem precisa escrever isso, não. Então, a gente está achando que y igual a 0 é uma assíntota horizontal. Então, esse meu gráfico já tem duas assíntotas horizontais. E o máximo que pode ter de assíntota horizontal é duas mesmo, no menos infinito e no mais infinito, aproximando de retas diferentes. Não pode aproximar de uma outra reta, senão não é função. Se tendeu a menos infinito e tendeu a dois números, significa que estaria aproximando de duas coisas diferentes. Pode aproximar de 0 e de 1? Não, não pode. Tem que ser ou de 0 ou de 1. Que é o caso que a gente está vendo. Uma aproxima de 1 e o outro aproxima de 0. Um em cada lugar. Agora, o que a gente vai fazer é estudar tendendo a 0 pela direita e pela esquerda. E aí, a gente vai precisar dessa informação, ó. O 0 está aqui. O 0 pela esquerda, a minha imagem é um pouquinho abaixo de 1 do e elevado a x. Ó. O e elevado a x é uma função crescente. Então, pela esquerda do 0, por valores negativos aqui, ó. Então, deixa eu só... Vamos tentar ver se fica bem claro isso. Essa informação é bem importante. Ó, aqui está o 0.
Aqui está o zero. À medida que eu aproximar de zero por valores menores que zero, então eu estou com zero pela esquerda, a minha função aqui, ó, o e elevado a um valor que é próximo a zero pela esquerda, esse e elevado a x, ele é menor do que 1, porque ele é crescente, ó, então está abaixo de 1. E quando tende a zero pela direita, o e elevado a x é maior do que 1. Então, essa informação vai ser muito relevante quando a gente estiver esboçando o gráfico de comportamento pela direita e pela esquerda, porque esses limites, ó, quem que é o limite de 1 menos e elevado a x quando x tende a zero pela esquerda? 1 sobre 0. 1 sobre 0 é infinito, mas é mais infinito ou menos infinito? Ah, 0 pela esquerda é menor do que 1. 1 menos um número menor que 1 é um zero positivo. Estou pensando, ó, não escrevi igual. Lá em cima, o igual aqui vai ser, como é positivo, isso é mais infinito. Mais infinito. Como análise similar, agora sabendo que é maior do que 1, quando tende a zero pela direita, 1 dividido por 1 menos e elevado a x, ó, esse número aqui é um pouquinho maior que 1. 1 menos um número, 1, um pouquinho, aqui embaixo fica negativo. Então, 1 positivo dividido por um número negativo, isso vai para menos infinito. Então, quando o x tende a zero, está indo para infinito. Então, a gente tem que x igual a zero é a assíntota vertical desse gráfico. Então, só esses 4 limites aqui, eles dão informações muito preciosas para a gente esboçar o gráfico. Então, esses 4 limites que a gente acabou de fazer a conta, a gente vai juntar essas informações aqui num gráfico já introdutório. Então, a gente vai precisar de descobrir aí, ó, vamos juntar essas informações aqui num gráfico. Então, o que a gente vai ter, ó? O eixo X, o eixo Y, a reta Y igual a 1, então eu vou colocar aqui a reta Y igual a 1. Coloquei ela bem grande, bem alta aqui, mas não vou até colocar um pouquinho mais abaixo. A reta Y igual a 1. A reta Y igual a 0, que é o próprio eixo, então é em cima do eixo, a reta Y igual a 0. E a outra reta foi a reta X igual a 0. Então, essa reta vertical aqui, ó, eu coloquei um pouquinho do lado para ver, mas ela está em cima, ó. Então, essa reta aqui é a reta x igual a 0, essa reta aqui é a reta y igual a 0. Então, a gente tem essas 3 retas importantes, os eixos e essa reta y igual a 1. Qual é o comportamento da minha função? Aproximar dessas 3 retas. De que jeito? X tendendo a 0 pela direita, x tendendo a 0 pela direita, está indo para menos infinito. Então, 0 pela direita, o meu esboço está aqui embaixo. 0 pela esquerda, o meu esboço está indo para mais infinito. Então, o meu esboço está indo lá para cima, ó. Está aproximando de 0 pela esquerda, está indo para mais infinito. Agora, tendeu a menos infinito, aproximou de 1. Agora, pode aproximar de 1 subindo ou descendo. Aqui a gente fica com dúvidas se é subindo ou descendo. O que vai dizer para a gente se é subindo ou descendo é a concavidade, se é côncava para cima ou para baixo, ou se é crescente ou decrescente. Então, a gente tem essas duas possibilidades. Além disso, quando está tendendo a mais infinito aproxima do eixo, aqui, ó, de y igual a 0, que é o eixo x. Então, a minha função está aproximando do eixo x no mais infinito, ou subindo, ou descendo, ou subindo. Então, aqui é ou, tá, gente? Não é os dois. Aqui também é ou. A gente tem que ver se é o de cima, né? Ou decresce ou cresce. Ou cresce ou decresce. Mas que está próximo dessa reta, é essa informação que está dada aqui, ó. Está próximo dessa reta aqui, no menos infinito, está próximo da reta y igual a 1. No mais infinito, está próxima dessa reta. Então, esse outro limite formou isso. Então, e agora, pela direita e pela esquerda, quem informou foi esses outros 2 limites aqui, que a gente sabia que era infinito e a gente estudou o sinal direitinho. Essa questão do crescimento e decrescimento da E. Só cresce. Então, agora a gente vai precisar de, pelo menos, a derivada primeira para juntar essas informações. Às vezes, só com a derivada primeira já seria suficiente. Então, vamos
pegar a nossa função e calcular a derivada dela. A nossa função é assim, ó, 1 dividido por 1 menos e elevado a x. Com esse formato, eu tenho que usar a regra do quociente, mas se eu uso esse formato aqui, ó, isso aqui está elevado a menos 1, eu uso a regra da cadeia. Então, eu prefiro usar só a regra da cadeia, porque... Então, ó, a derivada, eu vou usar a regra da cadeia. Eu vou pegar esse menos 1, eu vou tombar o menos 1 e subtrair 1 do expoente. Menos 1 elevado a menos 2. O que eu faço com o que está aqui dentro? Repito quem está aqui dentro, vezes derivo quem está aqui dentro. Isso é a regra da cadeia. Então, essa informação aqui, ó, a minha derivada primeira, está ficando menos. Isso que está aqui elevado a menos 2, eu vou escrever no denominador ao quadrado, né? O que está elevado a menos 2 vai ficar ao quadrado aqui embaixo. Quem que é a derivada daqui do numerador? A derivada do 1 é 0, a derivada do e elevado a x é o próprio e elevado a x, só que tem um menos aqui, ó. Então, vai ficar menos e elevado a x. Menos com menos, isso aqui ficou o próprio e elevado a x positivo, e aqui embaixo, algumas pessoas adoram elevar isso ao quadrado. Não façam isso, porque aqui, como está ao quadrado, já sei que isso é positivo, todo número ao quadrado é positivo. Ah, o e elevado a x é positivo também. Ah, então a minha derivada só é positiva. Positivo dividido por positivo, isso é positivo. Isso nunca nem é zero, a elevado a x nunca é zero. Então, o que a gente tem é que a nossa função é só crescente. Então, já riscamos essa coisa de decrescer aqui, ó. Então, essa dúvida que tinha aqui, é pela parte de cima ou pela parte de baixo? Então, aproxima pela parte de cima. Então, a minha função é só crescente. Próximo desse eixo aqui, crescente. Agora, a gente teria que fazer a derivada segunda para ver que ela vai ser côncava para cima aqui. Aqui, crescente também, aproximando do eixo. Então, não é por cima também, vai ser por baixo aqui, ó. Então, aqui a gente vai ter, a minha função vai ser crescente, aproximando do eixo. Aqui está côncava para cima, aqui está parecendo que vai ser côncava para baixo. A gente teria que fazer a derivada segunda para confirmar isso. Mas, aonde que está mudando a concavidade? Fora do domínio, então ela não vai ter ponto de inflexão, ela não teve ponto crítico, ela não tem intercepto com os eixos, porque o f de zero não existe, que está fora do domínio, eu não posso, quando eu igualo a zero, isso nunca é zero, ó. Se eu pego essa função e igualo a zero, iguala isso aqui a zero, onde que isso é zero? 1 é igual a zero nunca, então não tem raízes, então isso seria importante dizer, ó, não tem ponto crítico, não tem ponto crítico, não tem interseção com os eixos. Então, coordenadas, eu tenho que informar isso, porque senão fica parecendo que eu nem procurei. Então, essas informações são muito relevantes. Então, esse é o gráfico. Ó, aproximando da reta y igual a 1, crescente, aproximando, vamos ver o nosso gráfico? Ai, ai, ai. Fui pro lado errado. Aproximando da reta y igual a 1, crescente, vindo de menos infinito, então vamos de novo. Aproximando da reta y igual a 1, crescente, vai para mais infinito. Depois vai de menos infinito e aproxima do eixo. Então, não teve ponto crítico, não teve ponto de inflexão, não teve mudança de concavidade na assíntota. Então, isso não é um ponto de inflexão. Então, sem as três assíntotas, ó, a assíntota vertical e as duas assíntotas horizontais, seria impossível esboçar esse gráfico. Então, isso aqui confirma o quanto que limite é importante. Então, nesse caso, sem esses limites que a gente estudou aqui, ó, como é que a gente saberia que está próximo de tal reta, próximo de tal reta? Então, esses limites são fundamentais para o esboço desse gráfico.